Muito prazer, meu nome é Sérgio, eu venho de vez em quando aqui, mais ou menos uma vez por mês, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fidelidade a Deus. Vocês recebem expositores muito mais gabaritados e a gente é assim uma espécie assim de soldadinho, não é? Que está à frente do trabalho. E eu fiquei um pouco assustado quando o Alfredo falou, ele está há mais de 30 anos e eu só estou há 2, mas ele tem mais cabelo branco que eu, né? É que cada um tem a sua tarefa. O seu caiu, né? O meu está caindo, é verdade. Cada um tem a sua tarefa, o seu trabalho, não é? Mas é muito interessante, é muito importante que a gente utilize esta visita aqui para a gente buscar um encontro que nós precisamos ter conosco mesmo. Porque se a gente pensar profundamente, ninguém está aqui na Terra simplesmente para usufruir do planeta. Todos nós temos uma função aqui. Mas eu já tenho meu trabalho material, já tenho a minha família, louvável, correto, ótimo, mas nós temos potencial para muito mais. Por isso é que nós precisamos encontrar aonde que nós podemos atuar, porque o pouco a mais que nós podemos fazer é a diferença que nós precisamos na Terra. Então, se cada um de nós for para uma direção, muito em breve a nossa Terra vai estar numa condição bem melhor, nós temos certeza disso, não é? Então, a vinda aqui também serve para que a gente questione para o plano espiritual, para os nossos irmãos espirituais, o que exatamente nós estamos fazendo aqui. Alguns de nós viemos buscar aqui um pouco de socorro material, com problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de diversas naturezas. Mas no fundo, nós também viemos buscar alguma coisa que nós ainda não conseguimos entender. Nós viemos buscar algumas respostas, porque é óbvio que nós temos perguntas, não é? Especialmente para o plano espiritual. Por que estamos aqui na Terra? Da onde que nós viemos? Por que nós temos o sofrimento que de vez em quando nos abraça e não quer nos deixar a companhia? Por que nós vivemos esses dramas no nosso dia a dia? Por que determinadas pessoas embalam, aí progridem, decolam na vida, outras pessoas vivem na parte mais rasteira, mais difícil? Por que os nossos negócios não dão muito certo? A gente está sempre criando alguma coisa nova, fantástica, maravilhosa, mas a coisa não decola, não dá certo. E o que exatamente nós estamos fazendo aqui? Por que nós temos familiares difíceis? Tem um companheiro que é um esposo, uma esposa, temos um filho problemático. Por que nós temos algumas pessoas que nos incomodam tanto, que tiram a gente do sério? O que exatamente significa isso? Por que nós estamos incluídos num contexto familiar, num contexto social? Por que nós estamos desenvolvendo esta ou aquela atividade material? Existem tantas perguntas que nós podemos fazer para nós no nosso dia a dia, e é mais ou menos isso que acontece com a gente aqui. Porque a gente vem buscar uma resposta, muitas vezes uma resposta imediata, assim, de um alívio espiritual que nós estamos buscando. Mas no fundo, nós precisamos pensar a médio e longo prazo. Como é que nós podemos fazer para que no futuro a gente saiba como se comportar diante de determinadas situações, determinados problemas? Nós não podemos ficar dependentes da espiritualidade o tempo inteiro, em todas as questões da nossa vida. Eles precisam que nós criemos independência, que nós tenhamos autonomia, que nós possamos ter força para seguir adiante. E aí vem este capítulo do livro Boa Nova. Aliás, vou fazer um parênteses aqui desse livro. Esse é um livro que provavelmente não tem aqui, pelo menos aqueles que eu olhei que estavam ali, mas vocês podem pedir para o Alfredo aí para casa para adquirir esse livro, ou podem adquirir também na rede mundial de computadores, ou nessas lojas que vendem usados, ou numa livraria que vendem novos, porque é um livro muito comum, é um dos livros preferidos do Chico. Esse livro se chama Boa Nova. São 30 capítulos, e esses capítulos são extraídos de informações que um espírito foi buscar no mundo espiritual e foi pesquisar algumas coisas de Jesus para mostrar para a gente Jesus que não está incluído dentro do Novo Testamento. Então, aquelas particularidades, não é? Como que ele se portava diante de determinadas situações que não foram captados pelos evangelistas. E ele fez uma pesquisa profunda e ele trouxe 30 historinhas que são fantásticas, de passagens de Jesus
que às vezes se mistura um pouquinho com alguma coisa que está associada lá ao Evangelho, mas que ele dá um desdobramento assim impressionante, que todo mundo sabe, quando a gente vai relatar alguma coisa, sempre a gente perde algum detalhe, alguma coisa, né? Só que no plano espiritual existem bibliotecas especializadas que tem tudo registradinho, assim, ponto a ponto, de tudo que Jesus fez na Terra. Então ele vai lá e faz essa pesquisa, muito interessante. O nome desse espírito é Humberto de Campos. Aqui na Terra ele foi escritor. Ele levou um esfregão lá no mundo espiritual, viu? Levou um esfregão, porque quando ele chegou lá, ele queria se impor, porque ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras. E aí falaram assim, olha, aqui no mundo espiritual, vamos imaginar que fosse a Terra, né? Vamos imaginar que fosse a Terra, ou invertido, né? Aqui na Terra você é um comedor de arroz e feijão como todo mundo, você não é diferente de ninguém. Então não importa se você tem títulos, se você tem uma cadeira em determinada academia, não importa. Mas aí ele conseguiu se acertar, se equilibrar, se equacionar e conseguiu trabalhar com a psicografia do Chico. Tanto trabalhou que deu uma confusão lascada, porque as primeiras mensagens, os primeiros livros, ele assinou como Humberto de Campos. E aí foi um problema, porque a família se sentiu ofendida. E, na verdade, em termos se sentiu ofendida, né? Porque o Chico vendeu milhares de livros e eles queriam a participação nesses livros. E aí promoveram um processo judicial contra o Chico e colocou o tribunal numa berlinda, numa situação bem delicada, numa encruzilhada. Porque o tribunal tinha que dizer o seguinte, as mensagens são verdadeiras, então eles tinham que reconhecer que o espírito sobrevive à matéria, não é? Ou dizer que não era verdade e que não existe a comunicação do plano espiritual com a Terra. Tinham que dizer que a psicografia do Chico era mentirosa. Olha, foi um problema isso, e no fim o Chico ficou muito aborrecido, porque na verdade, não sei se vocês sabem, o Chico não ficava com os direitos autorais, o Chico transmitia para as entidades que faziam trabalhos sociais, trabalhos espirituais, ele transmitia esses direitos autorais. E ele não ficava com nenhum recurso, e o processo era também contra ele. Imagine-se a época, vamos imaginar hoje alguém vem pedir uma cifra assim de R$1 milhão, um negócio assim que a gente não consegue nem imaginar quanto é, porque a gente ganha R$2, R$3 mil por mês, R$4 mil, vamos imaginar 1 milhão, como é que é isso? A gente não tem noção, não é? Eu sei que ele passou um certo dissabor com isso e o espírito então mudou a sua assinatura. Ele passou a assinar Irmão X. E aí o que acontece é que o tribunal teve que dar um jeito, né, arquivar o processo sem dar uma sentença, né? Porque já pensaram se o tribunal reconhecesse que existia a comunicação espiritual, ia ser um problema, né, para as áreas jurídicas, aí ia ser uma questão muito complicada. E a família, na verdade, acabou se conformando e depois acabaram até se transformando em espíritas, e ele teve um filho até recentemente que depois contou, muito arrependido sobre essa história, essas questões, e ele se tornou espírita. Me parece que ele desencarnou há poucos anos atrás, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então nós temos esse espírito que ele tinha ele tem uma obra aqui na Terra de contos, ele tem uma facilidade de fazer esses contos. Então tem uma coleção de livros de contos do Irmão X ou do Humberto de Campos. E aí o que acontece? Com essa facilidade ficou muito mais fácil para ele trazer essas informações do mundo espiritual. Então ele pegou 30 capítulos e desses 30 capítulos ele trouxe em cada capítulo uma história diferente. No capítulo 6, que é o Fidelidade a Deus, ele mostra ali a reunião entre Jesus e mais 3 discípulos, Tadeu, Tiago e Pedro. E aí os 3 estão ali conversando e tal, e eles queriam saber mais detalhes, como é que eles poderiam ser fiéis a Deus. Porque eles pensavam assim, nós somos pescadores, não temos nem onde cair morto, somos pobres, complicados, como é que a gente pode, né? Fazer grandes obras para Deus, mostrar Deus para o mundo, viajar o mundo, aquela coisa, aquele entusiasmo, como é que a gente pode fazer isso, não é? E aí Jesus vai devagarzinho mostrando para eles, de uma forma muito didática e muito bonitinha, de que, na verdade, a fidelidade a Deus não é exatamente essas explosões de possibilidades.
A fidelidade a Deus vem nas coisas menores, são reconhecidas nas coisas menores. E é isso que nós precisamos ficar atento. Porque é óbvio que todo mundo, se tivesse oportunidade, gostaria de salvar o mundo, né? Tem tanto super-herói aí que ganhou até filme, né? E tem filmes aí que salvam o mundo o tempo todo, né? Que vem de outro planeta e vem aqui salvar a Terra, porque a Terra está toda atrapalhada, né? Lógico que a gente gostaria de salvar o mundo. Mas Jesus está mostrando para a gente que, na verdade, nós não precisamos de atos, né? De heroísmo, mas pequenos gestos de boa vontade. E aí nós vamos entrar nessa questão, porque a fidelidade vem justamente nisso, que, em verdade, nós vamos divulgar o Evangelho da forma mais eficiente com as nossas ações e não com as nossas palavras. Porque eu tenho certeza, muitos de nós aqui, inclusive eu, se a gente passar em qualquer lugar aí, uma igreja, uma sinagoga, sinagoga não, mas uma igreja protestante, católica, a gente vai ouvir gritar em nome de Jesus, cantam ali em forma de música bem forte, bem alto, Jesus, Jesus, Jesus. Mas no fundo, nós estamos querendo ver Jesus nas ações das pessoas. No fundo, é isso que nós estamos buscando. E como é que nós fazemos isso? Aí nós vamos pensar, puxa vida, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que buscar esse entendimento? Aí nós temos que perguntar outras coisas também. Por que Jesus tem tanta relevância no mundo? O que significa esse ser aqui na Terra? Qual é a sua real função? Por que todo mundo fala em torno disso? Todas as religiões a maioria delas estão voltadas nessa questão. E aí nós vamos devagarzinho entendendo com os espíritos amigos que, em verdade, Jesus é o governador do planeta. É como se Deus, nosso Pai, desse um planeta e desse assim um governador para cada planeta, para cada local no universo tem uma pessoa que cuida, né? Um cuidador, um governador, um intendente, uma pessoa que está associada aqui, que presta contas daquilo. Então nós compreendemos com os espíritos que Jesus é esse governador. Então ele veio pessoalmente à Terra, porque ele tinha poder para mandar qualquer um subordinado dele vir à Terra, em nome dele. Ele poderia ter mandado qualquer um, mas ele veio em um determinado momento pessoalmente para deixar tudo isso que nós já ouvimos falar sobre ele. E não para por aí, porque na verdade Jesus deixou muito mais do que isso e também enviou os seus trabalhadores para todas as regiões do mundo. Mas aí sabe o que acontece? Aconteceu, não é? Alguns deles se perderam. Então a gente pega, por exemplo, Siddhartha Gautama e se perdeu, né? Quando ele encontrou aquela ideia, não é? da busca da luz, não é? Daquela coisa assim, da iluminação interior, e ele se permitiu, não é? Se permitiu ser venerado como uma espécie de Deus. Aí a gente vê lá o Muhammad também, não é? No Oriente Médio, que também ele tinha a função de divulgar Jesus, mas também se perdeu nas entrelinhas do mundo, nos embaraços do mundo, a sua real função, e acabou também se perdendo porque ele também se permitiu ser adorado como uma espécie de Deus, como até hoje é, não é? Mas Jesus, tranquilo quanto a isso, sem nenhum problema, porque ele também sabe que o amadurecimento, o desenvolvimento, não acontece de uma hora para outra. Essas coisas acontecem de uma forma bastante natural. Isso é constatado pela gente, porque quando a gente tem filhos, por exemplo, muitas vezes a gente gostaria que ele entendesse que ele está numa direção equivocada, que ele vai bater a cabeça, que ele vai escorregar, que ele vai cair. Mas muitas vezes a gente não consegue que ele entenda isso da nossa parte. Então ele vai lá, escorrega, cai, bate a cabeça. Mas nós, como pais, precisamos estar bem cientes de que nós temos a liberdade de escolha. Então nós vamos, de um jeito ou de outro, encontrando nossos caminhos, as nossas diretrizes, os nossos encaminhamentos. Muito embora que muitos de nós, para isso, escorregue e caia muitas vezes. Então aí a gente vai ver a misericórdia, a bondade do Pai, que permite, não é, que a gente escorregue e caia, né, assim, centenas e milhares de vezes, e que a gente tenha, pela nossa própria iniciativa, a força de levantar-se, seguir
e de crescer e se desenvolver e buscar um amadurecimento espiritual por nossa conta. Veja só a liberdade que ele nos dá, não é? E no mundo é tão interessante que nós temos tanta liberdade, esse assunto está muito chato. Não? Vocês não estão com vontade de dormir? Não mesmo? Porque a gente pode mudar o assunto aqui, viu? A gente pode falar de política, por exemplo. Eu descobri que tem um assunto que pega fogo, sabe qual que é? Os meninos que passam o rodinho no vidro dos carros. Se eu começar esse assunto aqui, eu não sei, vai ter que chamar a polícia aqui, porque nós vamos entrar aqui em vias de fato. Todo mundo vai ter uma opinião e a gente não vai aceitar a opinião do outro, o negócio vai ficar complicado. Bom, então já que dá para continuar no mesmo caminho, então vamos lá, né? Vamos voltar lá. A bondade de Jesus era tão grande, a bondade de Deus é tão grande. Vocês estavam loucos para me perder o fio da meada, estavam torcendo nisso, né? Que ele permite a gente desferir um projétil contra o nosso semelhante. Olha só, nós temos essa liberdade. Você pega uma arma e desfere um projétil contra o seu irmão. Olha como que são as leis da criação. É claro que existem as leis de ação e reação. Isso é outra lei. Nós temos a liberdade do plantio, mas temos a obrigação da colheita, não é? Então veja como que é. Hoje, graças a Deus, a maioria de nós não pensa em semelhante ação, justamente porque nós sabemos que isso não fica assim, né? Sempre alguma coisa não vai bem, não fica bem, não fica bom. E o pior é que não é só a gente que sabe disso. Também os nossos irmãos equivocados sabem que alguma coisa não vai dar certo em determinado momento. Mas é aquela história, não é? Parece que a gente precisa chegar lá na frente, bater a cabeça, sofrer um grave problema, para depois procurar encontrar formas de se renovar, de se melhorar. Bom, então nós temos liberdade na criação e temos liberdade de ação, é isso que nós precisamos ter muito em mente. Agora, quando a gente chega num determinado ponto, vamos imaginar que a gente tenha um assunto que a gente tenha dificuldade de entender. Só que em um determinado ponto para frente, de um meio para frente, que a gente entende bem e você já começa a desdobrar aquilo de uma forma mais fácil, mais rápida. Então, se hoje ainda a gente sofre esse assédio, essa dificuldade, esse problema de semelhantes nossos, de irmãos nossos, é óbvio que eles estão equivocados, é óbvio que estão. Então, se a gente já tem essa compreensão, então isso não vai nos abalar como nos abalava há algum tempo atrás. Então hoje, nós precisamos, assim, em fidelidade a Deus, precisamos estar com o coração fortalecido. Ainda hoje eu pensei em um assunto que pode ser interessante. Eu pensei assim, como que nós seremos um bom pedestre quando nós tivermos já sido um bom motorista? Olha só. Quando que nós vamos ser um bom motorista? Quando a gente for um bom pedestre. Porque, por exemplo, você vai atravessar a rua e o carro vem na sua direção. Se você já foi motorista ou é um motorista, um bom motorista e um bom pedestre, você vai falar assim, se eu me projetar na frente, ele vai parar, óbvio que ele vai parar, mas olha o problema que ele vai causar, ele vai parar todo aquele fluxo. E pode ser que tenha alguém desavisado que possa vir atrás dele ou atrás do outro e não perceba que o fluxo teve que parar. E a gente já sabe disso, fala, não, de jeito nenhum, a gente pode parar um segundinho e permitir que ele passe. Agora, quando a gente não foi um bom motorista, a gente chama a polícia porque ele passou na faixa e não parou, não é mesmo? A gente chama a polícia por isso, né? Então vejam que interessante. Aí você está dentro do carro e você está percebendo, né, que está começando uma garoa ou que ele está indo alcançar um ônibus que está parado num ponto. Aí você tem todo o direito de não parar, mas você pode parar para favorecer ele pegar o ônibus. Então vejam como que é interessante as coisas. Como é que nós somos um bom pai? Quando a gente conseguiu ser um bom filho. E quando a gente é um bom filho, quando a gente já foi um bom pai. Olha só. Então, mesmo no ramo do trabalho, do profissional da nossa vida, a gente vê que tem pessoas que têm uma facilidade, tem uma coisa assim impressionante. A gente fica impressionado de ver as facilidades que a pessoa tem de fazer isso, aquilo, rapidamente.
Mas por quê? Porque ela tem a prática daquilo. Então, para que a gente possa ser um bom cristão, obviamente, nós precisamos estar preparados para isso. Preparados em conhecimentos, em virtudes, mas também em prática cristã. Nós não vamos acertar sempre, mas nós precisamos, diríamos assim, não correr o risco, mas nós temos que se projetar para fazer alguma coisa. Não tem aquela outra história assim, que quando acontece, por exemplo, queimou o feijão, por exemplo. Queimou o feijão. Pô, você queimou o feijão, pelo amor de Deus. Aí a gente tem lá todas as palavras de crítica, mas a pessoa que está lá fica desconcertada, chateada e tal, é claro que ela não vai fazer essa malcriação para isso assim, mas eu queimei feijão porque eu estou fazendo alguma coisa. Você não queima o feijão porque você não faz nada, não é? A gente só erra porque faz alguma coisa. Se não fizesse, talvez a gente ficasse na zona neutra, no momento neutro de ficar só observando e sem a prática, não é mesmo? É a mesma coisa críticos, né? Tem críticos de cinema, a gente mesmo é crítico de determinadas atitudes das pessoas, não é? E aí a gente pensa, puxa vida, mas e se eu estivesse do outro lado? E se eu estivesse neste papel? Como que eu me comportaria? Como que eu faria? Então, eu me lembro de uma questão muito interessante que aconteceu comigo. Hoje eu tenho uma cunhadinha que ela veio para ficar uma semana em casa e ela já está quase 30 anos em casa. Ela é especial, né? Mas também ela não podia ir embora, tadinha. Especial, nós tínhamos que cuidar, ela ficou órfã de pai e mãe, né? Eu me lembro uma vez, eu estava na 25 de março e vi uma moça, uma senhora muito irritada, muito nervosa, xingando, impropérios, para uma moça que estava à frente, que devia ser a irmã dela. E essa moça estava com uma meia, 3/4, era visível que ela tinha um tamanho um pouco diferente da veste dela, né? Ela parecia aquelas mocinhas colegiais de criança e ela era grandona, ela era uma pessoa adulta. E aí a gente percebeu que era uma pessoa especial, e aí todo mundo fica tomando as dores. Mas por que você fala assim com ela? Por que você faz assim com ela? Por que isso? Por que aquilo? E a gente toma as dores. Aí eu tive uma especial na minha casa, sob os nossos cuidados. Olha só como que é. E aí de vez em quando a gente pensa assim, nossa, lembra daquele detalhe? Fala assim, mas como a gente é, não é? A gente naquela hora toma as dores da pessoa, mas não sabe o quanto essa pessoa aborreceu, irritou. Às vezes nem por maldade, né? Pela deficiência da pessoa. A pessoa, sabe, solta da mão, quer atravessar a rua, irrita por algum motivo, faz alguma coisa que não é para fazer, e a gente fica irritado, fica nervoso. Aí eu pude sentir na pele, veja que interessante. Eu pude sentir na pele o que poderia aquela senhora estar sentindo naquela hora. Então vejam como é importante às vezes a gente se projetar no outro. Então fala assim, e se fosse eu que estivesse cuidando dessa moça, como que eu me comportaria? Não é? Hoje eu também tenho esse problema, né? Algumas pessoas censuram, mas por que você fala assim com ela? Por que você faz assim com ela? Não é? Mas hoje a gente já sabe que a nossa experiência hoje é aquela experiência da convivência. Então quando a pessoa não convive, ela não sabe. Porque daquele comportamento, não é mesmo? Por favor. Um branco e um rosa, por favor. Nós avançamos nesse capítulo 6 do livro Boa Nova, recomendado. Se a gente conseguir ler um capítulo por dia, são 30 capítulos. Não existe nenhuma forma da gente não se renovar um pouquinho lendo esse livro. O Chico tinha 2 livros preferidos, eu falei que era um dos preferidos do Chico, né? Então tinha esse, que é o Boa Nova, e tem um outro livro chamado Paulo e Estevão. Eram os livros preferidos do Chico, porque são livros assim muito marcantes, são livros que faz a gente pensar mesmo sobre a nossa condição, sobre as nossas possibilidades e ajuda a gente a se renovar. É aquele livro que você percebe que convence a gente de determinadas coisas. Porque às vezes falta só um pouquinho para a gente pensar, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu preciso sair dessa inércia, eu preciso dar alguns passos para frente, eu preciso mudar um pouquinho o meu comportamento. Eu preciso ser mais atencioso com os outros, eu preciso ser um pouquinho mais cuidadoso com as minhas palavras, eu preciso ser mais generoso em determinadas condições, eu preciso ser mais desprendido em determinados caminhos.
Então isso ajuda muito a gente. Bom, tinha lá o Tiago, o Tadeu e o Pedro, e aí eles falaram assim, mas como é que a gente pode ser fiel, Senhor, se a gente estiver numa cama? Como é que pode ser fiel numa cama? Aí Jesus explica assim com muita paciência, com muito didatismo a esses apóstolos o seguinte: mesmo numa cama a gente pode estar resignado, confiante. Não custa nada abrir um sorriso, mesmo nos momentos de dor. Então, quando você consegue isso, em decúbito dorsal, numa condição muito difícil, você está sendo fiel a Deus. Porque você não está apavorando, desesperando, atrapalhando, irritando, criando problemas para as pessoas que estão ao redor. Você, muitas vezes, acaba sendo um foco para que as pessoas se sintam bem vendo você naquela condição. Vocês já foram visitar, todo mundo já deve ter ido visitar alguém no hospital, é tão pesado para a gente quando você vê lá a pessoa com aquele semblante pesado, tá tudo bem nada, a comida é horrível, os médicos não passam, a enfermeira não vale nada, o hospital não presta. Ai, a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas é tão reconfortante para a gente quando a gente vai visitar um paciente, ele está lá com um semblante agradável, pode não estar rindo, mas ele está com um semblante aberto, tranquilo, agradece a sua presença, está tudo bem? Nossa, está ótimo. A comida é razoável, é boa, é muito melhor do que muitas que eu já comi, porque realmente é verdade, né? A gente já comeu muita comida ruim fora do hospital, né? A gente que nunca pensou nisso, não é? Mas fora do hospital... Vamos relaxar um pouquinho agora. Eu me lembrei de um fato de um hospital. Me lembrei de um fato de um hospital do meu filho. Meu filho, com 3 anos, teve uma apendicite que os médicos não achavam de jeito nenhum. Ele quase desencarnou. Quase. Mas aí conseguiram achar. E fizeram a operação nele. Eu fiquei no hospital com ele lá. Então, o que ele fazia? Eu ficava lá no hospital faminto, porque eu ficava a noite inteira lá, não é? Hospital público, e aí chegava a comidinha dele, estava enjoadinho, assim, não queria muito comer e tal, e sobrava a comida dele e eu comia a comida dele. Aí eu percebi que eu podia comer dos outros pacientes também, que não queriam a comida. Até que chegou lá, a enfermeira me deu um sabão, uma bronca, mais uma bronca, dizendo que eu não podia comer a comida dos pacientes, porque elas tinham que verificar o quanto eles tinham comido, que elas não estavam conseguindo saber, porque os pratos estavam tudo limpos. Então a gente vai percebendo, quando a gente visita uma pessoa assim, quando a pessoa está com o semblante leve, tranquilo, confiante, agradece a nossa presença. Os médicos são tão atenciosos, as enfermeiras são tão boazinhas. Tá tudo bem, logo eu saio, estou sendo muito bem atendido aqui, as pessoas têm atenção comigo. Olha, não sabia que era assim, estou muito bem. Podem ficar, volta para casa tranquilo, limpar, não precisa ficar ninguém aqui. Se for hospital público, se não for, aí todo mundo quer ficar, né? Mas no hospital público, porque sempre tem uma cadeirinha assim, né? Uma cadeirinha assim que a gente fica lá sentado a noite inteira. Eu também levei bronca, porque teve uma vez que o menino ficou sozinho numa sala, que tinha umas 10 macas lá. Eu falava, mas por que eu tenho que ficar sentado aqui? Eu vou juntar a minha maca com a dele e vou deitar na maca também, meu. Também não podia, né? Não pode muita coisa, a gente fica um pouco abusado, né? Mas enfim, tranquiliza a gente. Dá pra gente essa condição, a condição da tranquilidade. Outro exemplo interessante para todos nós, às vezes a gente está passando uma aflição muito grande e a gente sabe que algumas pessoas, em especial, ficariam demasiadamente preocupados com a gente. Por exemplo, a mãe, um pai, um irmão, às vezes o marido ou a esposa, né? Você está vivendo ali um drama e aquela não é a hora de você se expor e fazer e acontecer e reclamar. Às vezes é um momento de você segurar um pouquinho aquilo, aguentar um pouquinho. Quando for um momento mais próprio, numa condição mais adequada, aí você se expõe. Olha, lembra aquele período, passei essa dificuldade, assim. Poxa, mas por que você não falou? É que a gente não queria preocupar, a gente queria manter a harmonia que a gente estava tão boa a nossa harmonia. Veja onde a gente pode ser fiel a Deus.
Às vezes a gente tem um problema, né? Eu tenho um caso, numa das obras do Chico, uma outra historinha, aí é um outro autor. O Chico falava assim que nós precisamos aprender a sermos os terminais do mal. Aí eu ficava pensando, mas como é que é isso? Aí veio a historinha era a seguinte. Um senhor trabalhava numa farmácia e tinha uma moça que precisava tomar uma injeção específica. E a moça estava muito irritada, mas muito irritada, e passou toda a irritação para ele. Ele, por sua vez, quando foi almoçar em casa, ele pisou no rabo do cachorro e o cachorro mordeu ele ainda assim. Aí ele ficou mais irritado ainda. Quando ele chegou na casa dele, a mãezinha dele lá fez a comidinha dele, pôs no prato, pôs na mesa para ele comer, mas ele chegou lá e ele começou a falar mais. Tudo isso que eu estou vivendo, a culpa é sua. Porque você não tem onde morar, eu sou obrigado a cuidar de você, eu sou obrigado a trazer o dinheiro para casa, eu sou obrigado a isso, sou obrigado a aquilo, sou obrigado a tudo isso, culpa sua. Falou para a mãe dele. Seria natural, de um brio natural, que a mãe se irritasse, se aborrecesse também com ele, mandasse ele lamber sabão, tomar banho na soda, né? Mas sabe o que ela fez? Falou, meu filho, eu compreendo, sua mãe está sendo pesada para você. Se alimente, descanse um pouquinho, volte para o trabalho, a sua mãe vai providenciar uma forma de ser menos pesado para você. Se você achar que eu não devo morar aqui com você, eu procuro uma irmã, alguma pessoa que possa conviver comigo, peço um pouquinho de prazo para você, mas falou isso, tanto amor no coração, mas com tanto amor. E aí sabe o que aconteceu com ele? Começou a chorar, porque ele percebeu que não tinha menor cabimento as coisas que ele estava fazendo, né? Não tinha menor cabimento. A mãe dele não era um peso para ele, era um alívio para a vida dele. E ele achava que era um peso. Quer dizer, naquele momento de raiva ele achou que era um peso. 2 brancos, por favor. Então, nós vamos percebendo aí como que é ser o terminal do mal. Porque aquela senhora poderia ter absorvido toda aquela descarga que ele jogou em cima dela e ter procurado, sei lá, vai fazer uma comprinha, vai na padaria, vai no mercado e joga em cima do atendente, do funcionário do balcão. Enfim, sobre outra pessoa. E essa pessoa vai passar para outra, essa vai passar para outra, vai ficar uma corrente sem fim. Então, quando o mal consegue chegar na gente, nós conseguimos sermos o terminal do mal. Ele para na gente, para ali. Ele não se desenvolve mais. Então, isso também dá para a gente um formato de sermos fiéis ao Criador. Bom, Jesus explicou para os apóstolos que aqui na terra nós pagamos pesados tributos para vivermos na matéria de qualquer jeito. Então, por exemplo, se a pessoa quer viver só aproveitando os bens e os gozos da vida, ela paga um preço para isso. Se a pessoa resolve juntar dinheiro só para ela, por muitos anos ela também paga um preço para isso. Se ela malbarata a saúde, ela paga um preço para isso. Então era natural que para ser fiel a Deus, nós também temos que pagar um preço. Só que assim, esse preço é um preço muito suave para a gente. Porque é um preço que isso vai ser diminuído, vamos imaginar, da nossa conta imaginária, dessa contabilidade imaginária, numa proporção gigantesca. Então não adianta a gente achar que vamos ser fiéis a Deus e que Deus vai devolver para a gente imediatamente toda aquela fidelidade que nós temos a Ele. Claro que Ele vai continuar conosco, confiando, contando, amando profundamente a todos nós. Mas isso vai ter um custo, porque nós vamos encontrar as pessoas que não entendem como a gente, nós vamos encontrar as adversidades, nós vamos encontrar os nossos problemas, nós vamos se deparar com os nossos próprios conflitos e os nossos próprios erros do passado. E quando a gente fala passado, não é o passado próximo, pode ser o passado próximo e o passado remoto. Não tem tanta gente que às vezes de repente eclode naquela pessoa um problema de saúde que ela nunca deu causa àquilo. E ela pensa, mas de onde que é isso? E aí a gente vai saber que não é de um passado próximo, é de um passado remoto. Então, nós vamos estar cientes de que nos custará procurarmos corrigir os nossos passos, melhorar a nossa vida, melhorar os nossos caminhos, as nossas direções. Vai ter um custo isso. E muitas vezes um custo que não é muito barato, porque é chato, você muitas vezes gosta de uma pessoa e você vê que a pessoa se distancia de você porque agora você está procurando outras coisas na vida.
está procurando outras diretrizes, outros caminhos. Não porque você quer se distanciar dela, mas é porque ela também não quer isso, ela quer continuar do jeito que ela estava. Então, esse é um dos cursos, mas tem muitos outros, né? Quando a gente sofreu uma agressão, por exemplo, a gente saber que essa agressão tem alguma razão de ser. Quando a gente sofreu um prejuízo material, né? Um prejuízo material, sei lá, dinheiro que alguém leva e não devolve, essas coisas. A gente vai pagar um preço para isso. Só que ele vai ser muito mais recompensado e muito mais leve do que a gente pode imaginar. Naquele momento ele pode ser pesado. Mas quanto mais a gente confiarmos na providência divina, mais a gente vai entender que é assim. Nós não estamos sendo prejudicados, nós estamos só devolvendo alguma coisa que nós muitas vezes desviamos de outras pessoas, de outros caminhos, de outras condições. Você já ouviu uma frase que fala assim: tudo que nos pertence chega a nós de algum jeito. Então, acontece que em alguns casos, algumas pessoas entram no meio e tem aquela dificuldade de fazer aquilo chegar na gente. Mas uma hora chega, mais cedo ou mais tarde chega. Quem já não foi surpreendido em alguns momentos que fala: puxa, mas eu nem me lembrava mais disso. Meu Deus do céu, essa pessoa fez uma coisa que, olha, para mim aquilo nunca existiu isso, agora que eu estou lembrando que isso realmente aconteceu. A pessoa volta, fala alguma coisa, faz alguma coisa, devolve alguma coisa. Muitos de nós temos essa experiência. Então, tudo que tiver que chegar a nós, vai chegar. E é aí que também está a nossa confiança. Quando a gente aprende a confiar mais na providência divina, a gente aprende a ficar menos temeroso. A gente começa a ter menos medo. Olha só. Porque a gente sabe que se a gente tiver que sofrer uma adversidade, né? Lá tem uma frasezinha em João, lá do Novo Testamento, que diz assim: nada temas daquilo que hás de sofrer. Nada temas. Ai, meu Deus do céu, estão falando aí que se acontecer assim, 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 assado, metade da população vai morrer, vai desencarnar. E quem disse que você faz parte da metade? E quem disse que vai ser realmente a metade? Será que a providência não existe? Será que nós seríamos injustiçados por isso? Será que aqueles que tiveram que partir de uma forma ou de outra foram injustiçados pela providência divina? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa certeza? Acreditar em Deus é uma coisa, ter certeza que Ele existe é outra. Então nós precisamos trafegar entre o acreditar e o ter certeza. Agora, faça uma pesquisa mental e veja quantas vezes você já não teve provas inequívocas de que existe uma mão invisível que já fez alguma coisa por nós. Seja evitar um perigo, seja nos tirar de alguma dificuldade, seja nos desviar de determinados caminhos, seja nos se relacionar com determinada pessoa, seja renunciar a determinada coisa. A gente vai encontrar muitas provas inequívocas disso. E não sei por que razão que a gente tem tanta dificuldade em ter essa certeza. 1, 2, 3 e 4, verde, por favor. Então, a ideia da doutrina espírita, que é super novinha, uma criança na Terra, tem 150 anos, é justamente essa, que a gente possa aprender a ter mais confiança, a fortalecer ainda mais a nossa certeza, fortalecer ainda mais a nossa certeza. Então é assim, nós estamos indo num determinado caminho e temos uma pessoa vindo ao contrário de nós. Umas coisas nós temos certeza, ela é nossa irmã, isso nós temos certeza. Se ela vai nos fazer o bem ou o mal, isso é uma coisa secundária. Mas ainda que ela nos faça o mal, ela não vai deixar de ser nossa irmã ou nosso irmão. Então, nós precisamos ter essa certeza. Conforme a gente vai acertando e fortalecendo isso, muitos problemas que a gente vivia, um drama, a gente vai ter mais confiança. Então, é assim, você vai no médico, para o médico falar para você: olha, você tem um problema que é muito grave. Você fala: mas tem tanta gente com problema grave, não é? Eu não vou me abater por isso. Ah, se você vai lá e tem um veredicto de uma sentença que foi desfavorável para você,
eu tenho certeza que eu preciso me conformar com isso. Aconteceu tal ou qual situação, eu estou prestes a perder um ente muito querido. Tenho a certeza de que o mundo espiritual existe, que ninguém morre, nós somos imortais. Então, fortalecendo isso, pouca coisa vai nos abalar. Tem uma notícia muito ruim para te dar. A gente, tá bom, qual que é a notícia muito ruim? Bateu o carro, roubaram o seu carro, fizeram não sei o quê. O banco, arrancaram todo o seu dinheiro do banco. Então, tomar as providências que tem que tomar e confiar e pronto. Certo? Se a gente tiver essa força, já pensou? Já pensou também quando a gente tiver aquela força de receber uma ofensa e fazer o terminal do mal ali? Esses dias eu assisti um filme que eu diria que é 50%, porque tem filmes que você perde um tempo lascado. Nesse aí eu acho que eu perdi só 50%. Por que eu acho que eu perdi 50%? Porque o personagem, a minha mulher gostou muito, porque é o Richard Gere, que era o moço, mas ele já está com mais de 60, né? Então ela demorou para saber que era ele, mas depois que ela soube que era ele, ela ficou muito contente com o filme, gostou muito, achou muito bom. Eu também achei que 50% do filme foi ótimo, porque ele era um personagem central e ele fazia assim encaminhamentos de negócios, essas coisas, mas o que eu percebi é que ele não destratava ninguém. Ele foi colocado para fora de uma casa lá, ele não destratou, não xingou, não se abalou. Ele foi jogado no meio de uns sacos de lixo lá, um rabino da igreja dele lá jogou ele num saco de lixo, num momento de raiva. Eu falei, olha, e o rabino foi menor do que ele agora, né? Então, isso valeu muito esse personagem, porque na maioria das vezes a gente parece que aprende que nós temos que ter uma resposta pronta. Tem que responder imediatamente. E na maioria das vezes a gente se arrepende. Na maioria das vezes. Ou porque nós falimos, ou porque não devíamos ser assim. Um pequeno episódio. Tinha um trânsito grande, teve um atropelamento aqui na Avenida Ibirapuera, e os carros tudo querendo olhar, aí eu buzinei. Para os carros se desenvolverem. Porque a gente olha mais no sentido de ver se a pessoa está morta, tem sangue, essas coisas, né? Mas aí o moço que estava deitado lá começou a me xingar, falou, você não está vendo que eu estou atropelado aqui? Ele queria que o povo olhasse ele, né? Visse ele ali no chão, tadinho, já sendo atendido, tudo, né? Mas o objetivo, na verdade, não era esse, não é diminuir a pessoa que estava ali, que sofreu o acidente, mas fazer com que as pessoas andassem com o trânsito, porque estava virando um pandemônio, né? Daqui a pouco ia dar outro acidente daquele jeito, né? Mas aí na hora a gente não aguenta, né? Mas eu não estou falando de você, ô infeliz, estou falando desses bestas aí que fica só olhando aí, e quase batendo no carro só de ficar olhando para você. Mas precisava ter falado isso? Claro que não, né? Precisava nem ter buzinado, né? Vai com paciência, todo mundo quer olhar, olha, não tem problema, paciência. Aí vou dar uma dica final para vocês. Quando vocês presenciarem um acidente, ou tiverem, por estar no ônibus, por exemplo, alguém fala, olha o que aconteceu ali. Aí tem uma pessoa ali, tem uma situação desagradável aqui, umas pessoas brigando, alguma coisa assim. Eu aprendi, já faz muitos anos, que a gente precisa levantar o pensamento numa prece, falar, Senhor, ajuda essa pessoa, ajuda essas pessoas. Porque a gente, da nossa parte, a gente não pode fazer muita coisa, não é? Especialmente quando tem essa questão delicada, não é? A gente não tem conhecimento de primeiro socorro, essas coisas. Tá, fazer uma companhia ali e tudo, mas aquele olhar mórbido, aquela coisa de querer ver as pessoas numa situação de constrangedora, nós temos que trocar por uma prece. Sabe assim, uma prece? Isso dá muitos efeitos. 2 e 3 rosa, 1, 2 e 3 azul. Muito bem. E aí, o nosso Humberto de Campos, nesse capítulo Fidelidade a Deus, termina com uma passagem bonita de Jesus explicando que a gente poderia ser fiel a Deus em qualquer condição, de qualquer forma. E aí eles ficam tocados com aquilo e eles falam assim, nós seremos fiéis. E aí vem o pensamento de Jesus, olha que interessante.
Aí Jesus pensou na fragilidade das promessas humanas. E aí, quando eu li isso aí, eu voltei lá para trás. Lembra quando a gente prometia para a mãe, para o pai que não ia fazer mais isso? Sabe assim? Ah, pintou a parede. Ai, pai, não vou fazer mais isso. Ah, quebrou o vaso da mãe. Ai, pai, não vou fazer mais isso. Jogava bola dentro de casa. Ai, mãe, não vou fazer mais isso. Fragilidades das promessas humanas. Lembrei a infância, a pré-adolescência, não é? Que a gente faz um monte de promessas, não é? E aí Jesus, então, percebeu que existia muita fragilidade nas promessas humanas. Então ele entendeu que, na verdade, aquele ensino não seria para imediatamente. Só que aí teve um porém muito interessante que Humberto de Campos reparou. Ele falou que depois disso, os discípulos de Jesus foram violentados, machucados, esfolados vivos, mortos, e todos eles focaram em Jesus. Nenhum deles, assim, deixou de ser fiel a Deus nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, nas horas mais difíceis. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa sair daqui melhores do que nós aqui chegamos. Os nossos benfeitores espirituais são muito bondosos e eles vão aí trabalhando, conversando com a gente, não é? Vou contar um outro segredo, mas eu vou desligar aqui para depois ninguém reclamar.